bem-vindos à live pós-Copom. Vamos começar. Foi 25, minha gente. Nessa reunião teve muita coisa importante, hein? Esse Copom era muito interessante porque o Roberto Campos tinha dado já um forward guidance. É um indicativo do que ele vai fazer nas próximas reuniões. E ele tinha dado no último comunicado um indicativo de que, se tudo tivesse se mantido constante, o que ele faria? Ele faria mais uma queda de 50 e depois ele iria pensar. Nesse meio de tempo, a gente teve dois dados de IPCA melhores do que o esperado, um de IPCA e um de IPCA 15, né, com uma surpresa baixista da inflação, um núcleo mais baixo e uma surpresa altista de CPI nos Estados Unidos. Além disso, a gente teve a revisão da meta fiscal, que vamos combinar que todo mundo já sabia que ia acontecer, porque eles têm que mandar a LDO, eles têm que aprovar, né, a lei de diretrizes orçamentárias, e então eles teriam que mandar aí a nova meta, que não pode ser tão distante assim da meta de fato. Então eu, Marília, achava que não tinha motivo nenhum para ele não dar essa de 50 que ele prometeu. Mas o que aconteceu de fato foi que eles reduziram a queda para 25, não deram a de 50. E a decisão não foi unânime. Qual que é o problema agora? O problema agora, na minha visão, é que eles colocaram o Galípolo numa saia justa. Porque dava para cair 50? Dava. Tanto dava que os preços estavam no mesmo lugar. A minha impressão é que o Roberto Campos panicou. E agora o mercado inteiro vai achar que o Galípolo voltou pelos 50 porque ele é dove, porque ele é leniente, porque ele vai cair a taxa de juros na marra mais para frente. Né? Vai ficar essa situação chata de você ter uma decisão não unânime. Ele falou assim, na dúvida, eu vou pecar pelo conservadorismo. Que no macro, né, em termos macro, tá certo. O Banco Central, ele não tem que ficar tomando risco, caindo mais do que ele acha que poderia cair, né? Até porque, se ele perceber que ele fez uma burrada muito grande e quiser acelerar o pace depois, teoricamente ele pode. É claro que é também o papel do Banco Central conduzir corretamente as expectativas. E em falando no comunicado anterior que ele ia dar 50 e em mudando de ideia depois, isso não é necessariamente conduzir bem as expectativas, né? Então vamos ver o que ele falou. Se você olha aqui o documento combinado, né, assim, o que ele mudou desse comunicado em relação ao anterior, não foi muita coisa, tá? Ele escreveu assim, o ambiente externo mostra-se mais adverso. Ele adicionou esse mais adverso, em função da incerteza elevada e persistente, referente ao início da flexibilização de política monetária dos Estados Unidos. Então, assim, tá todo mundo olhando para a taxa de juros americana. Se a taxa de juros nos Estados Unidos começa a cair, a taxa de juros aqui no Brasil vai desabar, tá? Vai desabar. Porque tá todo mundo olhando o que acontece lá. Todos os países emergentes estão com a curva empinada, né? Porque como a taxa de juros americana tá 5, a taxa de juros de nenhum outro país pode estar abaixo de 5 ou muito próxima de 5, porque senão todos os investimentos vão para os Estados Unidos, né? Então tá todo mundo acima de 5, mesmo os outros países estando com processos de inflação muito mais controlados e muito mais próximos da meta, né? Então a gente está só esperando os Estados Unidos cair juros. E os Estados Unidos não caem porque os dados de inflação deles vieram piores do que esperado de fato. O core inflation lá ainda está muito persistente. Mas vamos lembrar que metade do core inflation é um dado de média móvel. E quando a gente olha, que são os aluguéis, e quando a gente olha os dados de aluguel na ponta, eles já desinflacionaram e já estão em níveis pré-pandemia. Então, você sabe que a gente foi recentemente para
Nova York, né? E depois a gente foi para Omaha na reunião da Berkshire ver o Warren Buffett, que foi uma experiência incrível. Mas lá em Nova York a gente teve uma reunião com o economista que fica lá em Nova York da XP, né, da alocação do Wealth Management, o Bernal, e ele falou o óbvio, assim, e que é muito verdade, né? Ele falou assim, olha, metade, né, do core inflation é um dado de aluguel que é defasado, que é uma média móvel. E quando você olha na ponta, esse dado já está bem mais baixo e significaria uma inflação americana já abaixo de 2. Só que, por algum motivo que eu honestamente não entendo, parece que a gente é a única pessoa a ver isso, né? E por isso eu fico me sentindo uma idiota, falando, poxa, mas como é que só eu tô vendo isso, né? Como é que, assim, me parece uma coisa tão óbvia, como é que só eu tô vendo? Obviamente o Banco Central tá vendo também, né? O Banco Central americano, obviamente, o Fed tá vendo, obviamente os economistas americanos estão vendo também. O que eu tô perdendo? E assim, talvez tenham outras coisas que eu não tô vendo, né? Assim, pode ser, claro, quem sou eu. Mas também vamos lembrar que em 2021, o Banco Central americano falou que só ia subir juros em 2024, né? Então, ele também não é tão infalível assim, tá? Em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado maior dinamismo que o esperado. Isso é um fato, né? Quando você olha para os dados de mercado de trabalho brasileiros, eles estão muito fortes. A gente tem vagas, criação de vagas, a gente tem desemprego caindo, né? A gente, isso ainda é um problema e isso ainda gera uma preocupação mesmo para a nossa economia. Que ao contrário dos Estados Unidos, que está resolvendo isso com imigração, com uma imigração 3 vezes maior do que estava rolando nos últimos meses, nos últimos anos, aqui no Brasil a gente não tem. Quem é que quer imigrar para cá? Ninguém, né? Ninguém é louco, né, de vir para cá. Então, esse é um problema, o mercado de trabalho é um problema real do Brasil. Os pacotes de estímulo tiraram muita gente do mercado de trabalho. E temos também um alto desemprego no Brasil que não vai ser resolvido com imigração, porque esse problema, esse benefício a gente não tem, né? Então, realmente, aqui ele ressalta aí o mercado de trabalho super dinâmico. E aí ele fala que as expectativas de inflação para 2024 e 2025 estão em torno de 3,7 para 2024, antes eram 3,8, e 3,6 para 2025, antes eram 3,5. Então, a expectativa de inflação para 2024 caiu, a expectativa de inflação para 2025 subiu, tá? Ficando aí acima da meta de 3, né? Então, isso que ele está preocupado. E aí, as projeções de inflação dele, então, subiram de 3,5 para 3,8 em 2024 e de 3,2 para 3,3 em 2025. Então, ele mesmo tá com uma desancoragem na expectativa de inflação dele de 2025. Lembrando que a meta é 3. Então, ele está vendo a inflação de 2025 para 3,3, sendo que a meta é 3, está desancorando, e aí ele está preocupado, né? Preocupado com isso. E aí, ele começa com um parágrafo novo, dizendo o seguinte: o comitê acompanhou com atenção os desenvolvimentos recentes da política fiscal e os seus impactos sobre a política monetária. Isso aqui é basicamente a alteração da meta. O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução do prêmio de risco de ativos financeiros. Então, aqui, ele dá um puxão de orelha no governo, dizendo, olha, se você não me ajudar, eu não consigo te ajudar. Se você muda a meta de inflação, a meta de fiscal o tempo todo, ela se torna uma meta não crível. E isso faz com que eu aumente os juros de longo prazo. E aí, o Banco Central,
não posso cair a Selic, sob o risco do quê? De desvalorização cambial e de aumento ainda maior dos prêmios de risco nos juros de longo prazo. Resumindo, as taxas de juros de longo prazo disparam e eu, governo, quando eu vou tentar me refinanciar minha dívida, rolar minha dívida, tem que rolar taxas de juros muito mais altas e comendo ainda uma parte ainda maior do meu orçamento. Então é muito importante que eu faça uma política fiscal crível. E aí, considerando a evolução do processo de desinflação, cenários avaliados e tudo, o Banco Central decidiu reduzir em 0,25 pontos percentuais para 10,5% a nossa taxa Selic, tá? E aí ele não muda nada nesse parágrafo. Aí ele termina com: o comitê, unanimemente, avalia que o cenário global incerto e o cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e expectativas desancoradas demanda maior cautela. Ressalta, ademais, que a política monetária deve se manter contracionista, até que se consolide não só o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas. O comitê também reforça que a extensão e a adequação de ajustes futuros da taxa de juros serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Então ele está falando assim, que a taxa de juros vai se manter contracionista até que a expectativa de inflação seja reancorada, ou seja, até que a expectativa de inflação vá de 3,5 para 3. Aí, só daí ele pode jogar o juro no juro neutro. Digamos que o juro neutro está mais para 8, 8,5, 9, tá? Ainda teria um espaçozinho para ele cair, se e somente se as expectativas de inflação fossem para 3. Isso muda o quê, Marília? Isso não muda nada. Não muda nada. Por que não muda nada? Porque o mercado já esperava queda de 25. Quando você olha aí a maioria do mercado, digamos assim, que estava 60-40. 60% do mercado achando que ia ser queda de 25, 40% do mercado achando que ia ser queda de 50. E a própria decisão do comitê foram 5 pessoas votando para o 25 e 4 pessoas votando para o 50. Né? Então estava bem dividido mesmo, né? Mas a precificação do mercado estava mais para o 25 do que para o 50. Ou seja, em termos práticos de mercado, muda muito pouco. Talvez a gente tenha uma pequeníssima alta do juro de curto prazo, com uma pequeníssima queda do juro de longo prazo, por redução de prêmio de risco, por aumento de credibilidade. Se bem que vai começar a ter alguma discussão, né, de se Galípolo iria cair o juro na marra, sempre vai ter essa discussão, como foi aí uma dissidência. Mas, em termos práticos, não vai acontecer muita coisa, tá? Porque o mercado já esperava essa decisão, então não muda nada. Sobre os investimentos, vamos falar um pouco aí sobre os investimentos. Eu acho que a gente está numa fase, gente, muito chata, né, dos investimentos, porque a gente vê a taxa de juros já alta há um bom tempo. Uma taxa de juros de 10,5% é muito juro, né? É muita gente na nossa economia que fica investindo em taxa de juros de 10,5%, de 13%, de 15%, enfim, de 1% ao mês, e não investe no setor real da economia e tal. Claro, você tem 1% ao mês, qual o louco, né, que vai ficar investindo aí em ações em juro real, em economia real? O pessoal vai ficar, é o país do rentismo, né? E é isso que acontece no Brasil. Então, não andam as ações, não anda a bolsa, poucas oportunidades de negócio, então fica um ambiente de investimento muito chato. E a gente precisa ter muita paciência, porque uma hora isso vai melhorar. A gente ainda não sabe quando. Mas eu vejo sim uma luz no fim do túnel. Quando eu olho os dados americanos, olhando os dados de PMI, olhando os dados, os leading indicators, né, da economia americana, eu vejo uma melhora importante, que os dados de inflação ainda não mostram, por conta dessa questão do core inflation aí que a gente comentou. Em algum momento do segundo semestre,
a gente deve ver sim as taxas de juros americanas caindo bem, permitindo com que a gente mesmo caia os nossos prêmios de risco, né? Melhore aqui os nossos prêmios de risco e veja ações muito baratas melhorando, né? E veja o cenário de investimentos brasileiro melhorando muito. Até lá a gente tem que ter muita paciência. E você sabe que nesse encontro da Berkshire, né, nesse encontro com o Buffett, ele está com 93 anos, né, e foi incrível, porque ele ficou a conferência inteira falando. É incrível a disposição que ele tem, né, de falar e de passar os ensinamentos durante todo esse tempo e com toda essa idade avançada. Mas o que ele falou é que ele está fazendo a mesma coisa que ele faz já há muitos anos, né? Ele já faz isso há muitos anos. E nesse período tiveram vários períodos onde as pessoas deixaram de acreditar na estratégia dele, né? Tipo, o Buffett está velho, o Buffett não ganha mais dinheiro, o Buffett, enfim, agora é outro mercado e tal. E às vezes essas épocas duram mais, duram menos, mas elas sempre estão lá. Essas épocas de dificuldade sempre estão lá. E depois de um tempo, com ele seguindo a estratégia dele, seguindo fiel à sua própria estratégia, tem uma hora que o retorno vem e tem uma hora que os ativos melhoram. Então, para você que ainda está com aquela carteira de ações, que não anda, está naquele reme-reme e tal, acho que fica esse ensinamento, né? Vão ter anos que você vai montar a posição e a bolsa vai subir rápido, vão ter anos que você vai montar a posição e a bolsa vai demorar muito para subir, né? Para um próprio cenário macroeconômico de juros ainda muito altos, de pessoas pouco dispostas a tomar mais risco, o que não significa que ter ações nesse momento é ruim, nada disso. Eu acho que as ações brasileiras e de alguns outros lugares também, por exemplo a China, estão muito baratas e vão subir sim, mas às vezes demora um pouquinho mais do que a gente quer, do que a gente gostaria. Acho que lá pro segundo semestre a gente vai ter mais felicidade aí nas nossas posições de ações. Enquanto isso, o que a gente está fazendo na renda fixa? A gente está coletando aí esse prêmio alto, né? A gente está investindo a juros de IPCA mais 6,5, né? Juro real de IPCA mais 6,5, quer dizer, olha que loucura, né? Que juro alto. Quem precisa de qualquer outro investimento quando você tem IPCA mais 6,5 e ainda livre de imposto de renda, né? Em alguns casos, os CRIs, CRAS e debêntures. Então, realmente, os prêmios estão muito altos. Enquanto isso, a gente fica aí coletando o nosso dinheiro na carteira de renda fixa, tá? O que pode acontecer, que eu acho que tem uma chance aí de acontecer, é os próximos números se mostrarem muito positivos, né? Tanto de inflação brasileira como de inflação americana ao longo do ano. E como ele está deixando a taxa de juros, a taxa Selic um pouco mais alta, né, está sendo mais conservador na condição, o juro longo poderia em algum momento cair mais rápido, né, o que seria ótimo, inclusive, para o Brasil, para o mercado de ações e para tudo. Então, eu acho que isso poderia acontecer, tá? E é assim que a gente está posicionado. Então, quando a gente olha, por exemplo, a carteira do Advisor, que é o Advisor? O Advisor é o Renda Fixa Pro, né? Então tem toda a nossa posição de renda fixa, mas tem também nossa carteira de ações, nossa carteira de fundos imobiliários, nossa carteira de fundos, então é um produto bem completo. Quando eu olho o Advisor ele está posicionado para em algum momento desse ano a gente ter um ralizinho aí dos ativos e ganhar, tanto na renda fixa com pré-fixados, com IPCA+, aqueles recomendados no Advisor, como uma carteira de ações consistente aí, com uma taxa de juros que vai entrar num ciclo de queda e vai cair, e deve trazer, sim, bastante alegria para essa nossa posição de ações. Além disso, o Advisor tem uma outra pimentinha lá, que é uma posição de ações que não é no Brasil, que eu gosto bastante, e que está muito barato, já subiu 12% desde que eu recomendei, mas eu ainda acho que está muito barato e que deveria subir muito mais. Por sinal, se alguém estiver interessado aí em saber qual é a nossa carteira, o nosso Advisor, só essa semana a gente está com acho que Advisor Week, alguma coisa assim, que comprando o Advisor, você ainda ganha o Nord 10X, que é a nossa carteira de ações mais sensível à queda de juro. Então, quando o juro cai, as ações de crescimento, né, as ações de growth, sobem muito mais. Então, quem comprar o Advisor no Advisor Day ou Week,
vai ganhar também o 10x e tá uma promoção só por R$ 79,00 por mês. Então o link tá lá na minha bio, quem tiver interesse do Advisor no Advisor Day. Então a gente tá posicionado no Advisor, mais pró-risco, tá? Não contra, pró-risco, com eu acreditando ainda, assim, bem confiante na tese de que em algum momento as taxas de juros dos Estados Unidos podem cair sim, em algum momento ainda desse ano, e com isso as nossas taxas de juros vão cair também. E o Banco Central mais ROC não muda nada nesse quesito, na verdade só reforça que se ele está mantendo o juro estável por mais tempo para cima, você aumenta a credibilidade na política monetária e a taxa de juro longa fica mais livre aí para redução do prêmio de risco, tá, gente? Então, é isso que eu penso sobre o nosso Copom, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos aí por me acompanharem nesse Copom Day. Essa decisão do Copom foi dissidente, foi super interessante. Espero que vocês tenham achado interessante também. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até daqui a 45 dias.